Olá, seja bem-vindo a mais um programa Mensagem de Esperança. E na mensagem desta semana nós continuaremos falando sobre sabedoria no livro de Provérbios. Que você tenha uma ótima reflexão em nome do Senhor Jesus. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Cristo, meu Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Aleluia. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Voz ao mundo brilhará, cantamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Voz ao mundo brilhará, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos, como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame o entendimento, seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, e em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou, ele disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro de um alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Ei, deixa eu te explicar algumas coisas aqui de Provérbios. Provérbios é um livro poético.
E a poesia que nós estamos vendo aqui não é uma poesia comum, mas é a poesia hebraica. E uma das características dessa poesia, ou desses textos poéticos, é a personificação de alguns elementos que não têm em si vida, mas que como se tornam vivos. Aqui no caso, a insensatez, o pecado, os atos sedutores são personificados, tomam vida através dessa mulher imoral, dessa mulher sedutora, provocadora. O que o texto está dizendo aqui, e o sábio, ao estar na sua janela da sua casa, olhando por entre as grades, ele percebe uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não está atenta, uma pessoa que está como que desapercebida, mas que está buscando alguma coisa. E aí, então ele personifica, ele faz com que o pecado seja representado através desse ato de sedução, e mostra aqui a mulher. O conselho aqui não é somente contra o adultério, como fosse um jovem que vai ter uma relação ilícita com uma mulher casada. Mas a intenção é mostrar toda a espécie ou toda a forma de pecado que se apresenta sedutor, que se apresenta belo, que se apresenta chamativo, que se apresenta como prazeres, que se apresenta como coisas boas. E o conselho do sábio para este jovem, ao usar este exemplo, é que ele guarde o seu coração a isso. Mas para que isso aconteça, e a única forma de escapar dessa sedução que ele coloca, é que essa pessoa ame a sabedoria, que também está personificada em provérbio por várias vezes, e algumas vezes também por a mulher. Não é nenhum tipo, ou nenhuma forma, não é nenhuma intenção de diminuir a mulher, de usar a mulher como um exemplo negativo. Não, ele está usando um exemplo prático, de algo que acontece naturalmente, de uma observação, para trazer aconselhamentos, para trazer um alerta à pessoa. E veja que, assim como acontece em todo o texto, a sabedoria, que é como que comparada a Deus, ou os mandamentos de Deus, ou a palavra de Deus, os conselhos de Deus, eles estão constantemente chamando. Há um chamado constante. E aqui nesse texto, é interessante porque ele coloca a prevenção, ele previne a pessoa antes que o mal venha. Isso se chama sabedoria. Sabedoria mostra o mal antes que você cometa o mal, mostra a consequência daquele mal. E ele começa esse texto exatamente dizendo: meu filho, com muito carinho, ele chama filho meu filho, obedeça os meus mandamentos. E aí ele fala o seguinte, ele usa um exemplo assim, de um homem ou de um jovem que é casado. E aí ele diz assim: você chama a sabedoria de minha irmã. E a expressão minha irmã aqui, também da poesia hebraica, ela não é irmã no sentido de sanguíneo, mas aqui é uma expressão que se refere à esposa. Assim como em Provérbios, ou em Cantares, capítulo 4, versículo 9, diz assim: elevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa. O chamar irmã aqui tem um sentido da esposa, aquela que você tem intimidade. E meu parente fala exatamente dessa intimidade. Ele está alertando o seguinte, que se o homem, por exemplo, que tem uma esposa que ele ama, que ele desfruta de intimidade com ela, que ele realmente a respeita, que ele realmente vive bem com ela, esse cara, ele vai estar protegido contra o adultério. Ele vai estar protegido contra ter um caso fora do casamento. Ora, ele é bem casado, ele ama a sua esposa, eles desfrutam de intimidade, isso o protege de pecar, isso o protege de ser infiel. Então ele está usando esse exemplo assim: ó meu filho, se você guardar a sabedoria, se ela for para você como um homem que ama, é apaixonado pela sua esposa, aquele cara que morre pela esposa, aquele cara que tem um amor profundo pela esposa, se você amar a sabedoria desse jeito, se você tiver intimidade com ela, se ela for realmente uma companheira sua, alguém que você ama mesmo, você jamais vai cair na sedução do pecado e do erro, você estará protegido.
Veja que ele não aplica aqui inicialmente punição. Ele não está dizendo assim, olha, vai vir morte, destruição para você. Ele está dizendo assim, meu filho, ame a sabedoria. Assim como um homem que está apaixonado pela esposa, que tem intimidade com a esposa, que tem uma vida maravilhosa com a esposa, ele jamais vai ser seduzido para o adultério. Assim também, se você amar a sabedoria, se você amar os mandamentos do Senhor, se você amar a Jesus, você também vai estar livre do pecado. Isso me remete ao que Jesus falou. Jesus disse para os seus discípulos assim, olha, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. E os meus mandamentos não serão pesados para vocês. Por que não vão ser pesados? Porque vocês me amam. Quando eu vejo alguém dizer assim, não é fácil ser crente. Não é fácil servir Jesus. Não é fácil guardar os mandamentos de Jesus. Não é fácil guardar a palavra de Deus. Não é fácil obedecer. Eu sei, essa pessoa não é alguém que realmente ama Jesus. Porque quando alguém ama Jesus, e eu me permito usar o termo apaixonado aqui no bom sentido, aquela paixão que te move, que te leva para cima, que tem desejo de estar constantemente com a pessoa. Se você tem essa paixão por Jesus, você tem esse amor profundo por Jesus, você não vai ver dificuldade para guardar os mandamentos dele. Pelo contrário, como diz o salmista, os teus mandamentos ou a tua lei é o meu prazer. Eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu tenho prazer em guardar os teus mandamentos. E é isso que esse texto está falando. Se você fizer isso, você vai ser protegido contra o pecado. Ok. E aí, meus irmãos, ele começa a falar o que pode acontecer. Mas antes de dizer isso para você, a importância desse chamado, para que a pessoa obedeça, para que a pessoa adquira, para que a pessoa tenha sabedoria. Eu me lembro Jesus contando uma parábola. Aliás, Jesus contou 3 parábolas, 3 histórias, uma seguida da outra, para falar dessa importância do reino de Deus, de obedecer ao Senhor, de ter os mandamentos do Senhor. E essas 3 parábolas terminam com um versículo que me chama a atenção. Ele diz assim, e disse-lhes, porque todo escriba eram as pessoas que conheciam muito a lei naquele tempo, eram aquelas pessoas que escreviam os livros da lei, dos mandamentos do Senhor. Ele diz, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira dos seus tesouros coisas novas e velhas. Quando Jesus citou esse versículo, essa conclusão, e que aqui se torna um provérbio de Jesus, todo escriba é como um pai de família que retira do seu tesouro coisas boas ou coisas novas e coisas velhas. Ele está falando disso depois de contar 3 parábolas, muito simples. Uma delas é sobre um homem que ele está procurando um tesouro, e ele encontra o tesouro num determinado campo, e quando ele encontra esse tesouro, sabiamente, ele esconde o tesouro, vende tudo o que ele tem, compra aquele campo, por causa do tesouro que está ali. Ele em seguida fala, o reino dos céus também é semelhante a um homem que procura uma pérola de grande valor, e de repente ele encontra aquela pérola, e ele vai, vende tudo o que ele possui, para adquirir aquela pérola. E em terceiro ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a pessoas que saem para pescar, e eles vão ao mar e lançam a rede. Essa rede é lançada ao mar, e ela apanha toda a espécie, toda a sorte de peixes. Mas quando eles chegam na praia, eles começam a fazer a separação. E num cesto eles colocam os peixes bons, e no outro os peixes que não são bons, não são espécies boas para eles comerem. E ele diz assim vai acontecer a consumação, lá no final, no reino dos céus. Por que eu estou citando essa parábola, ou essas parábolas, aqui dentro desse texto? Porque na busca da sabedoria, ou no caminho de Deus, quando nós estamos seguindo a Deus constantemente, nós somos desafiados, está sendo colocado diante de nós, coisas boas e coisas ruins, coisas novas e coisas velhas. E você, aqui ele fala como um pai de família, você vai retirar disso tudo que você tem, desse depósito, dessas experiências da vida, coisas novas ou coisas velhas. E isso vai depender de você. Mas ele tinha dado o exemplo desses homens sábios que venderam tudo o que tinha para adquirir a sabedoria. E isso nos desafia que muitas vezes nós temos que abrir mão
de muitas coisas que nós achamos importantes, que nós achamos, que entendemos, ou no nosso conceito, ou na nossa formação, ou segundo as nossas próprias verdades, nós admitimos como sendo verdadeiros absolutamente, como sendo coisas boas, coisas que nós temos que guardar. Mas esse tesouro, essa pérola, representa Jesus. E para ter Jesus, e para servir a Jesus, e para receber Jesus, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós somos convidados a abrir mão de muitas coisas. E essa historinha que começa aqui, contando dessa mulher, tipificada aqui na mulher, a insensatez, o pecado, a maldade ou a imprudência. Olha algumas coisas importantes. Primeiro, o texto fala que esse jovem, ele está andando pelas ruas. Quando você lê essa história, aparentemente, a impressão que dá é que é algo que acontece por acaso. O jovem estava andando lá, pela rua, de repente surgiu essa mulher, e ela começa a seduzi-lo, ele cai nessa armadilha. Mas ele não tem culpa, ele é inocente. Mas tudo mostra no texto aqui que esse rapaz é um rapaz casado. E no cair da tarde, ao invés dele ir para sua casa, ele está andando à toa pela rua. Ele está buscando aventura. Ele está buscando algo que lhe seduz. Ele não sabe exatamente o que ele vai encontrar, mas ele está correndo o risco de encontrar. Ele está correndo o risco de ser levado ao mal. Ele procede como que inocentemente, mas ele não é inocente. A expressão aqui simples, não é simplicidade no sentido de humildade. Simples aqui porque falta a ele conhecimento, discernimento, de fugir de um mal. Assim como a Bíblia aconselha para a gente, fugir da aparência do mal. Ele está caminhando, ele está correndo o risco de encontrar o mal. Há um elemento no direito, no direito criminal, chamado de dolo eventual. Talvez vou explicar para você, e aí me desculpe os advogados e doutores que temos aqui na nossa igreja, mas como alguém que estudou direito há 10 anos atrás, vou tentar lembrar mais ou menos disso. O dolo eventual é quando a pessoa procede de uma forma que ele está correndo um risco de provocar um mal. Um crime doloso, por exemplo, um crime com dolo, é quando você tem intenção de fazer aquilo. Por exemplo, a pessoa que pega uma arma, vai ao encontro do outro e dispara ali 3 tiros naquela pessoa. Ele teve intenção de matar, ele foi com esse objetivo de fazer isso. Isso se chama dolo, crime doloso. O dolo eventual é quando a pessoa, assim, embora ele não tenha exatamente a intenção, ele toma atitude que pode provocar a morte de alguém. É o caso de um motorista que dirige embriagado. O cara de uma festa, tomou todas, está embriagado, e ele pega o carro dele e sai dirigindo em alta velocidade. Ele não pensou assim, eu vou sair agora e vou atropelar um monte de pessoas, vou matar gente agora. Ele nem quer fazer isso. Mas a atitude dele, de embriagado, sair dirigindo, ele está incorrendo algo enquadrado no direito criminal como dolo eventual. A ação dele poderá provocar a morte de pessoas. Ele corre o risco de fazer isso. Esse jovem aqui, ele não é inocente. Ele está procedendo exatamente isso. A atitude dele poderá levá-lo para a destruição. Poderá levá-lo para o pecado. E a sabedoria, tipificada aqui nesse homem sábio, que está olhando pela sua janela, ela está dentro de uma sala, há grades, ela está como que escondido, mas o jovem não vai procurá-lo. E embora exista um chamado, embora ele esteja clamando para que ele venha, não, ele procura estar andando, vagueando, descobrindo ou tentando descobrir essa aventura, essa emoção, a adrenalina, aquilo que vai trazer novidades, e ele está caminhando em busca disso. E aí encontra. E aí ele encontra. Algumas características dessa mulher, tipificada aqui numa mulher, mas representando o pecado, representando o mal. Primeiro, ela tem uma aliança. Essa mulher aqui da história, ela é uma mulher casada.
ela tem uma casa, ela tem marido, ela tem uma aliança, mas procede com infidelidade. Essa é uma característica do pecado. Veja que o pecado apresentado aqui, queridos, não é algo que pede que você desmanche ou não tenha qualquer aliança. E essa tem sido uma arma usada pelo inimigo muito nos dias de hoje. Houve um tempo em que as pessoas precisavam ser convencidas a abandonar Jesus. Para com esse negócio de servir Jesus. Abandone sua igreja. Negócio de ir para culto. Caia no mundo. Mas existe uma outra forma de sedução para o pecado que é diferente. Continue na igreja, querido. Vai lá domingo. Preste o seu culto a Deus. Problema nenhum. Mas depois, eu estou te esperando. Depois venha para cá. Não tem problema que você tenha uma aliança com Deus, desde que você não me esqueça. Esse chamado da tentação, do pecado, é o chamado para uma vida dupla, para um cristianismo nominal. E antigamente se usava muito o religioso nominal, é aquela pessoa que dizia ter uma determinada religião. Olha, eu tenho essa religião. Aí se falava o religioso nominal e o religioso praticante. O praticante é aquele que a igreja confessa, tal, toma lá a comunhão. O não praticante é aquele que diz, eu tenho essa religião, mas não participa nada envolvendo essa religião. O meio evangélico hoje tem tido esse tipo de gente. A pessoa diz, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu tenho uma aliança com Deus, só que vive constantemente infiel a essa aliança. Essa mulher é tipificada exatamente por esse tipo de característica. E muitas pessoas têm vivido e têm se envolvido exatamente nisso, com esse tipo de infidelidade. E o texto de Provérbios 10, 29 diz assim, o caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. O mesmo caminho, o caminho do Senhor, é refúgio para os íntegros. Para aquela pessoa que quer andar em integridade, para aquela pessoa que quer andar em comunhão com Deus, para aquela pessoa que quer ver na verdade, o caminho do Senhor é um refúgio para ele. Você encontra refúgio em Deus, você encontra descanso em Deus, você encontra segurança em Deus. Mas esse mesmo caminho, e veja que as duas pessoas estão no mesmo caminho, assim como os peixes da parábola são apanhados na mesma rede. Essa pessoa que quer andar dessa forma, mas sem integridade, vivendo uma vida misturada, vivendo uma vida de pecado, este caminho do Senhor é ruína para essa pessoa. O mesmo caminho é refúgio para um e destruição para o outro. Depende de como você anda. E eu formo o meu provérbio aqui nesse caso. Andar com Deus sem um compromisso com Deus é loucura, é destruição. Andar com Deus, ou desejar caminhar com Deus, sem estar comprometido realmente com Deus, é loucura, é insensatez, é para a sua própria destruição. Melhor não andar com Deus. Segunda característica dessa mulher, ela é religiosa. O versículo 14 diz assim: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Deixa eu te explicar um pouquinho para você entender o que é isso aqui. O que é esse negócio de sacrifício de comunhão, ou sacrifícios pacíficos? O sacrifício pacífico era o sacrifício que era oferecido para agradecer por uma bênção alcançada, por uma dádiva alcançada. A pessoa que era abençoada de alguma forma, alcançava alguma dádiva, alcançava algum presente, ele então ia até o altar do Senhor, até os sacerdotes e até o templo, e oferecia ali os chamados sacrifícios de comunhão, ou sacrifícios pacíficos, eram sacrifícios de agradecimento. E parte desse sacrifício era
doado para os sacerdotes comiam uma parte desse alimento. E uma parte desses sacrifícios, a pessoa levava para casa. O próprio ofertante ficava, então, com parte desses sacrifícios. Olha que interessante isso, porque fala que o sacrifício, obrigado, querida, que ele recebe, ou que essa mulher pratica, não é um sacrifício para perdão dos pecados. Não é um sacrifício para expiação dos seus pecados. Ela está oferecendo sacrifício de agradecimento. E na sua religião, ela tem um voto que ela faz a Deus. E ela está agradecendo porque ela fez um voto e alcançou uma bênção. E alcançou uma dádiva. Só que ela usa uma parte desse sacrifício pacífico, desse animal que era oferecido em sacrifício, que ela leva para a sua casa e usa e deseja usar isso agora com o seu amante. Ela diz, olha, eu tenho preparado já na minha casa, com a minha parte do sacrifício de comunhão, um alimento para a gente. Essa mulher, ela adora. Ela apresenta um culto. Ela apresenta uma adoração a Deus. Mas ao mesmo tempo, ela está envolvida, ou ela personifica o próprio pecado. É um simbolismo da religiosidade que diz para você assim, olha, você pode prestar o seu culto. Você pode adorar. Não importa como você está vivendo. E quanta gente, a exemplo desse jovem, tem sido seduzido por essa ideia. Pessoas que vão a uma igreja. Pessoas que dizem ser testemunha de Jesus. Pessoas que dizem ter um compromisso com Jesus. Mas que na sua vida está envolvida com toda a sorte de pecado, de impureza, de lascívia, de contaminação. Que não vive realmente a sua integridade com Deus. E esse texto está ensinando para a gente que isso é abominável ao Senhor. E aqui nessa personificação do pecado nessa mulher, ela inclusive convida você e usa o argumento da religiosidade para a sua sedução. Tipo, dizendo assim, olha, eu faço isso e sou abençoada, querido. Tenho muito o que agradecer. Aliás, já fiz isso hoje. Já adorei, já prestei o meu culto. Já estou liberada para pecar. Já estou liberada para a infidelidade. Mas há um olhar sobre tudo isso aqui. Terceiro, a mulher é muito próspera. Mostra a religiosidade que ensina que prosperidade é sinônimo de ser abençoado. Isso está cheio hoje. Está fazendo um monte de coisa errada, fraudando tudo quanto é jeito, enganando as pessoas, mas está sendo abençoado, está ficando rico. Então, se está ficando rico, é porque Deus está aprovando. É porque está dando tudo certo. Então essa pessoa é uma bênção, olha como ele está abençoado. A mulher, a cama dela tem linho, a colcha da cama é de linho fino do Egito. É perfumada, a casa dela é perfumada com mirra, aloés e canela, produtos, especiarias, caríssimas naquele tempo. O marido dela é um negociante que viajou com uma bolsa cheia de prata. Gente da alta sociedade. As roupas sedutoras que ela usa são roupas caras. E muitos são seduzidos através disso. Olham para isso e dizem assim, mas aquela pessoa faz tudo errado. Aquela pessoa engana, mente, faz injustiça, peca. O cara tem 4, 5 amantes. A mulher é infiel para o marido. Eles vivem uma vida toda desregrada, mas olha lá, olha o carro que eles têm. Olha a mansão que eles vivem. Então, de alguma forma, Deus está aprovando isso. Algumas vezes, olha-se isso até mesmo para a igreja. Aquela igreja ensina umas coisas que é antibíblico.
Fala umas coisas lá e mostra umas coisas e pratica umas coisas assim que não tem nada a ver com o evangelho. Mas a igreja está cheia. Eles estão na televisão. São poderosos. Tem dinheiro. Então Deus está abençoando. Então Deus está aprovando. Provérbios está ensinando sabedoria para a gente. Isso são armas sedutoras, usadas para enganar e para desviar da verdadeira sabedoria. Quarto, a mulher é sedutora. E ela usa para isso três elementos de sedução. Primeira maneira como ela se veste, a sua aparência. Uma aparência chamativa, bela, bonita. Ei, o pecado, o mal, nunca vai se apresentar a você de uma maneira feia, horrível, detestável. Os antigos já diziam que Satanás, ele nunca se apresenta para você chifrudo, com um narizão enorme, com os dentes pontudos, pingando sangue, garras. Não. A própria Bíblia diz que Satanás se apresenta como um anjo de luz. Muitas vezes ele se apresenta como um cara forte, musculoso, bonito, com um carrão, bom de papo, ou como uma linda mulher. Muitas vezes ele se apresenta como um cargo de status. Muitas vezes ele se apresenta para você como algo que está dando muito dinheiro. Muitas vezes se apresenta para você como sucesso a qualquer custo. O mal, muitas vezes é apresentado desse jeito. A mulher diz assim para ele: olha, eu tenho prazer, nós podemos desfrutar de prazer até amanhã de manhã. Nós podemos desfrutar de tudo isso. Cara, o que eu tenho é coisa boa para você. Imagina uma cama com colchas de linho fino do Egito, perfumada, com toda espécie de perfumes sedutores. E outra, fica tranquilo quanto a qualquer problema que pode dar, porque o meu marido, que seria o último problema, e aqui o marido é colocado até mesmo como um mal, ele está viajando, só vai voltar depois da lua nova. Vai demorar. Você não vai correr risco nenhum. O seu erro, o seu pecado, não vai ter consequência nenhuma. Cara, vai dar tudo certo. Não vai ter problema nenhum, cara. Por que não? O que pode dar errado? Crepúsculo, cair da tarde, já está escuro, ninguém está vendo. Só nós. Talvez as palavras, que é o segundo instrumento de sedução que ele usa aqui, são as palavras, o convencimento. E é interessante porque no versículo 13, a forma que ele fala aqui, ele agarrou o rapaz, ela agarrou o rapaz, beijou e disse descaradamente. Em algumas versões fala que ela disse confiadamente. É uma expressão que dá o mesmo sentido de um bom vendedor, quando vai vender o seu produto, e ele consegue persuadir ou convencer o cliente de que o produto dele é excelente, que não tem como a pessoa ter desculpa para não comprar. Essa mulher está usando palavras sedutoras nesse sentido, de convencimento com esse rapaz. E o pecado se apresenta com palavras assim, queridos. Qual é o problema? Você merece ser feliz. Por que você vai ficar passando essa dificuldade no seu casamento? Por que sofrer? Para com tudo isso, rapaz. Tem trocentas meninas querendo você, cara. Tem um monte de cara te querendo. Para que continuar assim? Se Deus quisesse que você, antes de casar, não tivesse vida sexual, Ele não ia te dar o desejo. Você só ia ter desejo depois que casasse. Está vendo? Se Deus colocou o desejo em você, por que não desfrutar desse desejo? Por que não usar esse desejo? Palavras de convencimento. Qual é o problema de você fazer isso? Qual é o problema de você ir naquele lugar? Dá nada. Dá nada não. Outros já fizeram. Palavras
de convencimento. E a pessoa que não tem a profundidade, a pessoa que não é íntimo da sabedoria, cai. É convencido, fala, é mesmo, né? Pensando bem, tem razão. Esqueça o que seu pai falou. Esqueça aqueles conselhos, eles viveram outro tempo, cara. Você vive num tempo diferente. O século da modernidade, meu. Pastor fala isso, porque ele tem que falar. Mas a Bíblia foi escrita há 2000 anos, os mais novos textos da Bíblia têm 2000 anos. Os mais antigos, 4000 anos. Você vai atrás de uma coisa que foi escrita há mais de 2000 anos. Você está doido. A Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homem. Uma vez a pessoa disse para mim, mas a Bíblia foi escrita por homem. Eu falei, graças a Deus. Como assim, graças a Deus? Se a pessoa fosse um gato que tivesse escrito, era miau, 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 miau. Não entendi nada. Ei, palavras que tentam te convencer a afastar da verdade. O terceiro instrumento que ela usa é o toque. Ela o beijou. E ela faz isso em público, mas ela está oculta pelas trevas, pelo cair do dia, pelas sombras, como se ninguém estivesse vendo, ou como se o próprio Deus não estivesse vendo. Permita usar um exemplo aqui. O Júnior usou o exemplo do filho dele. Eu também, como pai, embora já tenha mais tempo do que ele, o meu filho mais novo tem 23 anos, mas eu aprendi alguma coisa, e as melhores lições são quando eles são muito pequenos. Eu me lembro dessa idade dele, de 2 para 3 aninhos. Eu chegava do trabalho e ele tinha mania de correr e se esconder. Eu já até contei essa historinha aqui. Mas algumas vezes, no desespero, ele não achava um esconderijo. E quando não achava esconderijo, ele ia em qualquer canto, qualquer parte da parede, e ele punha o rosto contra a parede, ele punha as 2 mãos, e ele ficava paradinho. E fechava os olhos. Para ele estava escondido. E eu, como pai, dizia, onde será que ele está? Mas ele se escondeu demais. E minha esposa, não, ele foi embora. Me incentivando. Ele chegava a tremer de tanto que ele estava com o olho fechado e escondido ali e tal. E eu fazia isso por alguns minutos. De repente eu falava assim, tem uma mesa nova aqui em casa? Eu vou ver mais de perto. E eu vinha chegando. Agora eu vou entregar. É o Guilherme. E aí ele ficava feliz, pulava nos meus braços. Pai, você não estava me achando? Não tinha te visto. Você fala assim, é até engraçado, né? Criança é fogo. Olha como nós agimos com Deus. Uma olhadinha. Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui. Deixa eu ver, tem uma pessoa ali, mas eu não conheço ninguém. Ninguém sabe quem eu sou. Bora. Aí Deus fica assim, ele acha que está escondido. Aí você é todo feliz, que está oculto, ninguém está me vendo e tal. E aí você... O jovem, adolescente... Não, mais do que adolescente, já é mais jovem. Mais um pouco. Casado. Bem senhor ou senhora. Entra no quarto, fecha a porta, ou não tem ninguém em casa. Está na internet. Ele já pôs um programinha que limpa tudo que ele vê depois, para não ter perigo. Ninguém está vendo. Aí Deus fala assim, tadinho meu filho. Ele acha que está escondido. Nos enganamos, somos seduzidos por isso. E sabe o que acontece, querido? O versículo 22, 23 é muito triste, porque ele diz, imediatamente ele a seguiu. Como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço.
embora a sabedoria tivesse clamado o dia todo, embora a sabedoria tenha chamado ele todo o tempo, tenha o chamado todo o tempo, uma sedução, ele imediatamente o seguiu. Ei, não é assim que acontece com a gente? Como nós vemos dificuldades muitas vezes para fazer o que Deus pede para nós. Como nós achamos desculpa para não ter uma vida disciplinada com Deus, de oração, de leitura da palavra de Deus, de vir para a igreja. Deu uma chuva razoável. Deus sabe disso e nós inventamos desculpa. Não estou muito bom hoje. Uma dorzinha aqui assim. Sim. Preciso ir no médico, ver o que é isso. Minha criança não está muito boa, está chorando um pouco. Nós damos desculpa. Não temos tempo, mas muitas vezes o pecado chega para a gente e com 2 toques, você já obedeceu. A sabedoria clamou o tempo todo com esse cara. Ei, escuta a minha voz, meu filho, não faça isso, meu filho, me ame, seja apaixonado por mim. E grita, e clama, e oferece presentes, e faz e tudo. É o pai que quer ter um filho, mas ele está em dúvida, ele está olhando a mulher sedutora, o pecado chega, se apresenta para ele. Ele fala, vamos embora. Imediatamente o seguiu. Como um boi que vai para o matador, ele vai todo feliz, achando que vai para o pasto. É hoje, todo feliz. O caminho do matador, o caminho estreito. E o boi está dizendo, hoje, estão me levando aqui, a coisa é uma pastagem maravilhosa. Quando está acabando, a marretada vem na cabeça dele. Como um animal que cai em qualquer tipo de armadilha. Como pássaro que salta para dentro da armadilha que vai levá-lo à morte. A pessoa está seguindo. Ei, esse sistema pecaminoso é descrito na Bíblia, no final da história da humanidade, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, fala de um sistema religioso, que não diz isso que eu estou dizendo para você. Não. Fala de um sistema religioso que fala que você pode andar como você quiser andar. Que o importante é você ter coisas boas. Ele é chamado aqui de uma mulher tipificada por um sistema religioso. Não está falando de uma igreja especificamente, mas de um sistema religioso sedutor, corrupto e enganador, combinado, misturado, que faz alianças e negócios com toda a espécie de corrupção e pecado. Capítulo 17, um dos 7 anjos que tinha as suas taças aproximou-se e me disse, venha, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes de blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes, e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia essa inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Eu poderia ler e tentar depois, num outro momento, falar toda a representação desse texto. Mas esse texto está falando o seguinte, em suma, que esse sistema religioso, permissivo, aberto, que não chama a pessoa a um comprometimento com Deus, chamado aqui de Babilônia, misturado, que mistura desde os seus altos escalões, porque ele tem contato com reis da terra, isso é, os escalões da política e da liderança, estão misturados com corrupção, com roubalheira. Eu vi falar de um pastor que está envolvido no Lava Jato, está aqui nesse texto.
Eu vou falar de um cara que se diz cristão, que se diz seguidor de Jesus Cristo, e esse cara, onde já se viu? Onde já se viu? Na Bíblia. A Bíblia está falando que esse sistema religioso falido, pecador, miserável, está mostrando isso. E esse sistema religioso, ele está sujo de sangue, sabe de quem? Dos santos de Deus. Das verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Porque aqueles que querem andar com integridade com Deus, aqueles que querem andar em comunhão com Deus, são massacrados por esse sistema. São vistos como pessoas que não fazem parte do esquema. E a conclusão de tudo isso, que esse texto de sabedoria dá, é o seguinte: guarda o teu coração. Guarda o teu coração, querido. Em nome de Jesus, guarda o teu coração. E termina falando assim: porque muitas são as suas vítimas. Há uma grande multidão sendo enganada. Não é uma pessoa ou outra, são muitas pessoas. Mas o convite de Deus para você nessa noite: guarda o teu coração. Olha para os seus passos, olha para a sua vida, observe os seus caminhos. Deus te ama, Ele é o Pai amoroso, que muitas vezes, como o Júnior, fala sério com o filho de 2 anos. Deus quer falar sério com a gente. E hoje foi um desses dias que Ele está falando sério com a gente. Ei, meu filho, quero falar sério com você. Meus caminhos não são brincadeira. A vida não é uma grande diversão. A vida não é um parque. O viver não é uma área de lazer. Os caminhos do Senhor são refúgio para os íntegros, mas é ruína para os perversos. Andar com o Senhor sem um compromisso verdadeiro com Ele é loucura. Mas esse Pai amoroso está te aconselhando nesta noite. Olhe para os seus caminhos, guarda o teu coração. Ele está clamando em alta voz para você. Olhe por onde você tem andado, endireite seus passos. Há um banquete da sabedoria, há um presente verdadeiro, valioso para você. Bem, chegamos ao fim de mais um programa Mensagem de Esperança e eu acredito que você deve ter sido muito abençoado por essa reflexão e que o Senhor continue poderosamente falando contigo durante essa semana, e eu gostaria de orar pela sua vida. Feche seus olhos comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra ecoe, Senhor, durante essa semana e durante todos os dias, Senhor, na vida deste irmão, dessa irmã que está assistindo o programa, e que a sua família seja abençoada através da sua vida com uma mensagem poderosa do livro de Provérbios, que o Senhor continue falando e a sabedoria do Senhor continue, Senhor, inundando este lar e abençoando esta família para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. Pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã.
te